E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, eu vou estar com vocês hoje para falar um pouquinho de Grécia Antiga. Então, o nosso tema principal é discutir como que estava lá a Grécia um pouco antes da filosofia nascer e como ela nasceu, né? Quais foram os motivos que começaram a filosofia. Então, vamos ver os nossos objetivos. Identificar as principais características do processo de formação da Grécia Antiga e conhecer a história do continente grego durante o período pré-homérico. Então, assim, ao observar a imagem ao lado, o que te vem à mente? Veja aqui a imagem, ó, o Partenon na Acrópole de Atenas, um dos principais símbolos da Grécia Antiga. Geralmente, quando ouvimos falar em Grécia Antiga, logo pensamos nas ruínas dos templos gregos. E você sabia uma coisa? Você sabia que se hoje em dia você for lá na Grécia, vamos supor, professora, ganhei uma viagem, estou indo para a Grécia amanhã, espero que você me chame, mas se você for lá, você vai ver as ruínas da Grécia Antiga professora, mas desse tempo? A gente está falando de 500, 600 anos de Cristo, ainda está lá? Ainda está lá. Por exemplo, essa imagem que você viu ali do Partenon, ela é uma imagem atual. E para você ver como essas colunas são fortes, como elas resistiram ao tempo. E eu acho também que a história da Grécia resistiu ao tempo, né? É muito comum eu conversar com os meus alunos e eu jamais encontrei algum aluno que não conhece pelo menos Zeus ou Hércules. Você já ouviu falar nesses nomes? Poseidon ou até mesmo Hades, que é temido, né? Todos eles fazem parte da história da Grécia, da história mitológica da Grécia. Então, para vocês verem como que é importante, ou como que nos tocou até hoje, né? Como que faz parte do nosso cotidiano. Vocês veem isso em livros, em filmes, em desenhos, não é verdade? Inclusive, essa arquitetura que a gente está vendo aqui, do Partenon que você está vendo, talvez você também possa ter visto em algum prédio clássico, né? Talvez você possa ter visto lá na UFPR Santos Andrade. Isso é muito característico também da Grécia. A gente falar um pouquinho sobre a arquitetura, você vai ver aqui que são sempre formas assim geométricas, né? Aqui a gente tem cilindro, retângulos, isso faz muito parte também da arquitetura da Grécia, isso é muito próprio da época. Bom, você sabia que a Grécia é considerado o berço da civilização ocidental e que na Grécia Antiga surgiram a democracia, a política, a filosofia, entre outras coisas? Então, professora, lá na Grécia Antiga surgiu tudo isso? Sim, né? É muito normal que você está vendo lá o seu professor de filosofia, seu professor de história, a hora que você pensa que não, tá, vamos falar de democracia. Daí ele começa assim, lá na Grécia Antiga, vamos falar de política. Bom, lá na Grécia Antiga, vamos falar de arte. Bom, lá na Grécia Antiga, por quê, né? É por isso que a gente chama a Grécia de berço da civilização ocidental, porque muito do que foi criado lá, né, ainda nós usamos. O conceito de democracia, nós ainda usamos. Política, a gente trabalha, a gente vive ainda dentro da democracia, né? Então não é só quando assim, tudo bem, você conhece a mitologia grega, você conhece Zeus, Hades, né? O Hércules, o filho de Zeus, a gente conhece como uma ficção, a gente se diverte com essas coisas, mas tem também conceitos que vieram da Grécia que a gente vive eles, como por exemplo a democracia dentro da política, né? Vamos falar mais sobre os períodos da Grécia. Bom, a Grécia Antiga é dividida em pré-homéricos, períodos, né? Estou falando do século 20 ao século 12 antes de Cristo, hein? Você sabe o que significa isso daí, antes de Cristo, né? Antes do nascimento de Cristo. Então veja que é muito tempo, hein? A gente tem o período homérico, nós temos o período arcaico, temos o período clássico e, por fim, o período helenístico. Tem também uma imagem de como era o Partenon na Acrópole de Atenas, antes de se tornar uma ruína. Então, veja, vamos falar já umas coisinhas aí. Bom,
dentro das aulas de filosofia, a gente vai ver que cada período da história grega tem um tipo de filosofia diferente, né? Isso vai de acordo com o que estava acontecendo na história da Grécia naquela época. E vocês vão perceber também que, e Atenas? Era uma cidade, Grécia era um país, na verdade Atenas era uma cidade-estado. Né? Ela não era, a Grécia daquela época não era dividida como a gente pensa, assim, tem um país e tem as cidades. As cidades-estados eram um pouco mais independentes do que as cidades que nós temos hoje, ok? Bom, vamos começar pelo período pré-homérico. É o nome atribuído a uma parte da história da Grécia antiga, que vai de aproximadamente 2000 a.C. até 1200 a.C. Esse período correspondeu à formação do povo grego, a partir da existência de duas grandes civilizações, os minoicos, cretenses, e os micênicos. Mas outros povos também contribuíram para a formação do povo grego, como os eólios, os jônios e os dórios. E aí também a gente vê outra imagem, ruínas do Palácio de Knossos. Influenciou o mito do monstro Minotauro e os labirintos. Então veja que é outra ruína que está lá e ainda está em pé, né, galera? Então é o seguinte, bom, a Grécia Antiga ela foi formada por um monte de gente, né? Povos diferentes se uniram lá. E é curioso que aqui eu já estou citando para vocês o Minotauro. E aí, você conhece essa figura? Você já viu essa figura em algum lugar? Talvez aí em algum filme, em algum livro você tenha visto, né? O Minotauro é aquele de cabeça de boi e corpo de homem. É aquela figura forte. Na representação grega ele está dentro de um labirinto, né? Tem que ser encontrado e destruído ali dentro de um labirinto. E o período homérico data de 12 ao séculos 8 a.C. O nome homérico está ligado aos dois livros, Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero, que narra em poemas os relatos orais sobre as histórias dos séculos anteriores a ele, que compreenderam a famosa Guerra de Troia. E aqui a gente tem uma imagem maravilhosa. Vamos ver um pouquinho dessa imagem, ó. A procissão do cavalo de Troia, pintura de Giovanni Domenico. Então a gente sabe que ali o cavalo, a gente fala assim, um presente de grego, né? A gente está falando desse cavalo de Troia que veio cheio de militares, né? Para ganhar essa guerra. Então assim, veja aqui, a gente chama período homérico falando do Homero, né? Mas quem que é Homero? Isso tem muito a ver com a forma que é construída a sociedade grega. Então, os mitos, as lendas, as poesias eram todas passadas de forma oral. Um falava para o outro, não era escrito, né? O Homero, ele foi um que compilou, né? O que significa compilou aí? Ele juntou todos esses relatos orais e colocou em livros, em textos para a gente conhecer. Isso foi tão fundamental dentro da história grega, isso mudou tanto, né? Porque veja, eles começaram a ter acesso, a pensar sobre toda essa mitologia que a gente hoje em dia adora, mas que para eles era muito próximo, era uma questão de crença, era uma questão de religião, era uma questão de valores do povo grego. E agora com você aqui, vamos ver uma atividade. Quando falamos em Grécia Antiga, logo nos lembramos da mitologia grega. E você conhece algum mito? Escreva um mito que você conheça. Então é agora com você. Pode escrever aí.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para você relatar e escrever algum mito da mitologia grega que você conhece. Eu tenho certeza que apareceu aí alguma história de Zeus, de Hércules, né? Eu falei alguns aqui para você, como o do Minotauro, como de Zeus, ou você pode falar sobre a criação do mundo, Cronos, Urano, que nós vemos lá na mitologia grega, que foi tão importante para eles e ainda está aqui entre nós, né, na nossa ficção, na nossa literatura. Vamos continuar a falar. Bom, o período arcaico foi marcado pelo fortalecimento das cidades-estados. Lembra que eu falei para você que Atena é uma cidade-estado? Ou as polis gregas. Polis também é uma palavra que a gente usa para cidade, ok? Uma palavra grega. Veja que você está aprendendo até outra língua aqui. As cidades-estados que mais se destacaram foram Esparta e Atenas, muito conhecidas, né, gente? Esparta, por sua estrutura aristocrática e guerreira, cuja organização social era rigidamente hierarquizada. Atenas, pelo desenvolvimento do comércio em diversas regiões do mar Mediterrâneo e pela criação de instituições políticas. E na imagem a gente pode ver aqui, ó, Atenas, onde era Esparta, e essa representação aí de um ateniense, digamos assim, e de um espartano guerreiro, né? Continuando, o período clássico, caracterizado pelo apogeu da civilização grega, impulsionado pelo desenvolvimento econômico e cultural de Atenas e pela unidade das cidades-estados gregas que se organizaram para enfrentar o Império Persa, que tentou invadir a Grécia nas guerras médicas. E veja que aí, ó, a gente vê uma imagem do filme 300 de Esparta, que buscou representar a luta dos gregos contra os persas nas guerras médicas. Então veja, por que a gente está falando disso? A gente vai falando da organização da Grécia, e a gente vai ver que dentro da filosofia isso é muito importante. Nesse tempo eu estou narrando para você como a cidade-estado foi organizada, como eles entraram em choque, em conflito com outras civilizações. Tudo isso muda o povo, não é verdade? Tudo isso abre novas perspectivas de vida. O que a gente vê é uma racionalização. O que eu estou querendo dizer? Professora, que palavrão é esse que você está falando? Estou falando assim, ó, os gregos começaram a ter um pensamento mais racional, organizado sobre a vida. É isso que interessa aqui para a gente quando a gente está falando da história da Grécia, dentro das aulas de filosofia. O que aconteceu com esse povo para eles criarem a filosofia assim, né? O período helenístico, marcado pela invasão e domínio macedônico. A gente está falando do rei Felipe II e o seu filho mais que famoso, Alexandre o Grande. Alexandre levou o Império Macedônico, estendeu as fronteiras do seu território ao Egito, à Pérsia e chegando até a Índia, levando o legado cultural grego ao Oriente num processo conhecido como helenismo. Então esse helenismo é muito interessante, né? O Alexandre, ele foi um grande conquistador. Gente, ele conquistou meio mundo, né? A gente vê aqui. E através dele, através da comitiva e da expansão, né, que foi as conquistas do Alexandre, ele não levou só ele, as armas, os militares, mas ele levou também uma cultura, né? A cultura grega, que foi se misturando aos povos que ele foi dominando. E criou-se então toda uma coisa nova, toda uma nova forma de pensar, que nós chamamos de helenismo. Quando você for estudar lá dentro da filosofia, a filosofia helênica, a filosofia do helenismo, você vai ver que mudança que foi, que interessante que é ver essa mix
de culturas, que foi esse período do helenismo, né? Através do Alexandre o Grande. E aqui, ó, a gente tem um mosaico romano com a representação do Alexandre, ó, de 100 a.C. Esse mosaico está lá no Museu de Nápoles, na Itália. Vamos para mais uma atividade agora. Eu falei para vocês a cronologia toda da história da Grécia e eu quero que você me diga, faça um mapa mental organizando as informações e conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Então vamos lá? Faz um mapa mental aí organizando esses períodos para mim, beleza? Agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram fazer esse mapa mental aí com as etapas que nós vimos da história da Grécia Antiga, né? Eu perguntei para vocês fazerem então esse mapa mental com informações e conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Você vai colocar lá os períodos, o que estava acontecendo, né? As mudanças, os conflitos. Vamos seguir então. Bom, Grécia Antiga. Os historiadores atribuem aos gregos o desenvolvimento da política, como eu tinha comentado um pouquinho com vocês, né? Da democracia, da moeda, da escrita alfabética, geometria e da filosofia. Mas além disso, muitas invenções dos gregos são utilizadas até hoje, mesmo que melhoradas, como relógios com alarme, guindastes, portas automáticas, guarda-chuvas, cimento, pia com água corrente e chuveiro, entre outros. E aqui tem uma imagenzinha no nosso slide, né, que está falando das portas do templo de Heron, né? Eles se abriam e fechavam através de um esquema de vapor. Vocês acreditam nisso? No altar tinha uma chama de fogo, ela emitia gases e aquecia o interior do recipiente, que nessa mudança abria e fechava a porta. Então veja, eu não estou brincando com vocês quando eu estou falando que a Grécia aí foi, né, muito importante para o resto da civilização ocidental, né? Muitas coisas eles criaram e nesse processo de como, por exemplo, pensar uma nova política, a democracia, falar sobre criar uma moeda, pensar sobre a linguagem, faz parte disso que eu estava comentando com vocês da racionalização, né? Organizar o pensamento de uma maneira diferente, sair talvez um pouco desse momento mitológico, fantástico, ligado aos deuses, para um período mais reflexivo, racional, filosófico, né? Segundo os historiadores da filosofia,
todas essas invenções e criações dos gregos antigos geraram uma série de condições históricas, políticas, sociais e econômicas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, tornando-a o berço da civilização ocidental. E olha que imagem maravilhosa que nós temos aí, né? Quem está no centro é o Platão. A gente vai ver logo mais apontando para cima, para o mundo das ideias. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco isso, né, nas nossas próximas aulas. Então veja que a filosofia não nasceu do nada, né? Foi todo um processo histórico que aconteceu na Grécia que permitiram que eles começassem a ver o mundo de maneira diferente. Vamos deixar então um pouco de pensar só nos deuses e vamos pensar aqui em organizar a nossa cidade. A partir daí cria-se uma nova política, cria-se a democracia, a arte da argumentação, né? As transações econômicas são feitas através de moedas, a gente vê as navegações. Imagina que estávamos lá, povo antigo, numa ilha, e a gente pensa, olha, tá vendo aquele do outro lado, lá do mar? Eu acho que é Poseidon que está lá, né? E de repente a gente cria um barco e vai lá. Quando a gente chega lá, não é Poseidon que está lá, né? É outra civilização. E a gente começa a ver, peraí, tem mais gente, tem outras formas de pensar. Quando a gente está falando de conflitos, por exemplo, apesar de serem sangrentos, é um choque com outras pessoas, com outras culturas, com outras religiões, né? Que mostraram aos gregos que há muito mais aí do que um pensamento mitológico. A gente pode refletir sobre a vida de uma maneira mais racional. E é assim começa a história da filosofia que você vai acompanhar nessas próximas aulas. E aí, beleza? Conseguiu entender aqui o que a prof comentou? Vamos retomar. Os períodos históricos da Grécia Antiga foram pré-homérico, arcaico, clássico e helenístico. A Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental. Os historiadores da filosofia afirmam que houveram condições históricas na Grécia Antiga que possibilitaram o surgimento da filosofia nesse lugar e período. É bem o que eu estava comentando aqui com vocês, né? Essas mudanças ao longo da história que possibilitaram uma nova forma de pensar. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo, assim, os momentos da Grécia, as mudanças que começaram, então, a história da filosofia, que vocês vão ver nas próximas aulas. Muito obrigada, espero que vocês estejam bem, se cuidem. Até mais, beijo da Prof. Carol para vocês. Tchau, tchau.